Um crime brutal, uma adolescente de apenas 17 anos, uma investigação que chocou o Maranhão e uma mãe que há quase 9 anos percorre fóruns, delegacias, em busca de julgamento que nunca acontece. O caso de Lorena Luiza da Silva Furtado é uma ferida aberta. Uma história marcada por violência extrema, sucessivos adiamentos judiciais e um sofrimento que parece não ter fim. Aqui você vai ouvir a voz dessa mãe, a mulher que testemunhou o pior crime que o ser humano pode conhecer, a morte de um filho, e que agora luta contra o silêncio e a morosidade da justiça. Um crime que está há 8 anos ainda sem respostas. E é por isso que a gente conversa agora com a mãe da Lorena. O caso de Lorena começou no dia 6 de maio de 2017, quando a jovem desapareceu misteriosamente após sair para uma festa em Passo do Lumiar. Durante 11 meses, a mãe vasculhou bairros inteiros, recebeu ligações falsas, enfrentou extorsões e viveu na fronteira entre a esperança e o desespero. Tudo terminou no dia 9 de março do ano seguinte, quando uma ossada foi encontrada em uma área de matagal, na Vila Luiz Fernando. O exame pericial confirmou, era Lorena. E aí o horror começou a ser revelado. Que era para acontecer, mas mais uma vez foi adiado, né? Isso, foi adiado pela 4ª vez. O julgamento dos acusados deveria ter acontecido anos atrás. Mas o que se viu foi uma sequência de justificativas que mantém o caso parado. Juiz viajando, advogada presa, mudança de magistrado, processos redistribuídos e promessas vazias de que o júri vai sair. Enquanto isso, o tempo continua passando e a dor permanece no mesmo lugar. Foi uma execução cruel, planejada e realizada por pessoas ligadas a uma facção criminosa e que acreditavam que ela tinha ligação com o grupo rival, uma narrativa que nunca foi comprovada. Segundo as investigações, Lorena foi sequestrada durante uma festa, levada para uma kitnet onde cerca de 12 pessoas a aguardavam. A polícia afirma que ela foi drogada, espancada, torturada e morta com golpes de barra de ferro, sofrendo traumatismo craniano. Em seguida, o corpo foi escalpelado, queimado superficialmente e esquartejado, colocado dentro de um saco preto e enterrado em uma cova rasa. Ela morreu. Ela foi drogada, foi abusada. Depois eles penduraram ela num lençol. Cada um bateu com uma barra de ferro na cabeça dela, que um dente sacou, né? Eles queimaram ela, né, superficialmente, e tiraram o couro cabeludo e esquartejaram ela toda. Então, o corpo eles colocaram dentro de um saco preto, as vestes, o cabelo e as peças íntimas eles jogaram do lado do saco, numa cova rasa. E eu desenterrei o resto da minha filha. Em março de 2018, a polícia apresentou 6 dos 9 envolvidos no crime. Entre eles estaria o responsável por dar a ordem de execução. Um dos suspeitos já havia morrido e outros 2 eram adolescentes. A motivação levantada pela polícia na época, Lorena teria sido morta porque, segundo os criminosos, seria ligada a uma facção rival. Uma hipótese que contrasta com a visão da família, que sempre negou qualquer envolvimento da adolescente com grupos criminosos. O inquérito foi concluído e enviado à justiça e, desde então, o processo se arrasta em silêncio. Oficialmente, o caso ocorre em segredo de justiça. Passou o caso por uma juíza, então, assim, eles estão passando de juiz para juiz e eu não tenho nenhum esclarecimento dos fatos. Eu vou na defensoria, eu vou no promotor e eles nunca têm nada para me falar. Simplesmente, não, nós vamos fazer o tribunal do júri, nós estamos se organizando. E isso, o tempo vai passando e eu, como mãe, fico aflita, fico nervosa porque eu não vejo nenhuma justiça. Os acusados já estão soltos, entendeu? Então, eu que tenho que ficar presa, porque eles estão soltos. Sim, eles estão soltos. E ela, a mãe, vive presa ao trauma, ao medo e à sensação constante de abandono institucional. Essa possibilidade, isso tudo que está acontecendo, a senhora já se sentiu ameaçada, insegura?
Eu já umas 2 vezes eu fui observada, né? Tinha um carro parado em frente à minha casa e quando percebeu que eu fui gravar e a pessoa foi embora. Mas assim, depois da morte dela eu nunca fui ameaçada, nunca. A dor de perder uma filha é devastadora, mas viver cercada pelo medo, pela sensação de que criminosos ainda circulam livremente, é um segundo castigo, tão cruel quanto o primeiro. Então hoje a gente vê a senhora assim, sem chorar, já falando abertamente sobre isso, mas só a senhora sabe a dor que é até chegar um momento como esse de estar falando de um caso tão absurdo como esse, né, da própria filha. Na verdade, eu choro todos os dias. Todos os dias eu choro. Eu tenho 3 casas, né, pra não ficar só nenhuma. E então, na casa que nós morávamos, eu choro, eu olho cada parte da casa e aquilo, eu sinto a falta dela, do sorriso dela, entende? Ela era brincalhona demais, gostava muito de bichos. E assim, ela tinha um filhinho de 1 ano que foi tirado dela, assim, e sofria, deu muito trabalho porque ele mamava, entendeu? E foi um momento dela que ela tinha brigado com o marido e estava na minha casa. Todo casal briga e todo casal tem ciúmes, e ainda mais ela que era uma adolescente, não entendia muito das coisas, da vida, né? Então, acontece, não só com minha filha, como outras meninas mais novas, né? Mas é isso aí, eu sofro muito, eu choro, tomo vários remédios também, né? Tem essa parte da terapia que eu tenho que fazer, ainda faço. De 1 ano esperando resposta, porque ela passou desaparecida quase 1 ano, né? Depois que a ossada foi encontrada. 11 meses. 11 meses. Passei 11 meses atrás do corpo dela, eu e mais alguns delegados. E esse tempo foi terrível. Foi. Todo dia eu recebia informação falsa, todo dia. E todo dia eu estava no bairro onde mataram minha filha. Eles me conhecem, né? E tem uma ligação da Vila Luiz Fernando com o bairro da Liberdade. E a expectativa, a aflição, tudo isso, esperando resposta e nada. Eu fiquei praticamente 2 anos longe dos meus meninos, né? Um tem 30 anos hoje, o outro tem 32. E correndo atrás, em busca, passando informação para a polícia, né? Fazendo um pouco do meu trabalho, porque eu não conseguia ficar em casa. Eu queria saber realmente, de fato, o que tinha acontecido com a Lorena. Eu não comia, eu não dormia, eu vivia em estado de alerta todo o tempo. E ligações, né? Trotes, pessoas perversas ligando, querendo dinheiro, querendo me extorquir, dizendo que sabia onde ela estava. Entendeu? Então eu passei por muita coisa, muita que só eu sei. O desaparecimento por si só já é uma tortura psicológica, mas 11 meses de pistas falsas e chantagens revelam algo ainda maior. Um sistema onde a mãe foi deixada para investigar o próprio caso. Eu sempre penso o seguinte, que eu não sei como vai ser no tribunal do júri, né? Mas na minha perspectiva, eu creio que a Lorena foi tipo um ritual, né? Porque quando não foi uma organização criminosa que matou a Lorena, né? Foi um grupo de uma facção. E foi uma mulher que mandou matar minha filha. E a pessoa que vive com essa mulher, ele se manifestou dizendo que ele foi o culpado, né? Mas eu preciso do desfecho do tribunal do júri, porque eles têm todas as informações, entendeu? Então assim, eu busco ver as coisas como eu fiz. Eu andava de lado a lado para obter informações e, como eu te falei, se fosse
para matar a Lorena, porque ele é de facção, eles tinham feito de outra forma. Dá 15 tiros, deixa lá, ó, manda foto para o povo ver, saber que morreu, né? Ah, cava tua cova aí, dá um tiro na cabeça e joga dentro, né? Não faz esse ritual todo que fizeram. A crueldade empregada no crime alimenta a suspeita de que a morte de Lorena não foi apenas uma execução. E a falta de julgamento impede que essa pergunta, e tantas outras, seja finalmente respondida. Quase 9 anos depois, nenhum júri, nenhuma condenação definitiva, nenhuma resposta. O Estado falhou com Lorena e falha todos os dias com a mãe dela, que luta incansavelmente para que a filha não seja reduzida a um número, a um caso arquivado, a uma estatística. Enquanto eu acho que eu tiver vida, eu vou lembrar dela, e não só da justiça que eu quero ver, mas da filha que eu perdi. E isso me deixa muito triste, muito mesmo. Porque justiça atrasada é justiça negada.